Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que segue meus endereços telemáticos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Temos o YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Você colocou Paulo Roberto Maciel Maciel, vai lá, vai chegar aos meus endereços telemáticos. Web Jornal do Paulo Maciel de sexta-feira, dia 12 de maio de 2023. Dia de Santo Nereu. São Nereu, São Nereu, São Pancrácio, São Leopoldo Mandic e Santo Aquiles. É a quinta semana da Páscoa. A Igreja Católica Apostólica Romana vivencia a quinta semana da Páscoa. Pois é um período após o domingo da Páscoa, e esse período vai até o Pentecostes, quando vem o Espírito Santo, né? A comemoração da vinda do Espírito Santo. Maio é o quinto mês do ano, tem 31 dias, é o mês do trabalho, da comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial, da enfermagem do enfermeiro, da abolição da escravatura das mães, do gari, do seresteiro. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no mês de março, né? O outono brasileiro está aí já mostrando as suas caras com a queda da temperatura. Bem, nós temos outros dados aqui a respeito do dia 12 de maio. A fase da Lua é quarto minguante e começa justamente nesta data, às 11h28, hein? Então, 11h28, nova fase da Lua, quarto minguante. Estão se passando 132 dias do ano, faltando 233 dias para terminar 2023. É o Dia Internacional da Enfermagem. Parabéns à minha sobrinha e afilhada Michele de Aracruz, que é enfermeira. Parabéns, Dia da Enfermagem. É Dia Internacional do Enfermeiro. Parabéns, enfermeiros e enfermeiras. É Dia Internacional da Sanidade Vegetal. Agora eu passo alguns indicadores da economia brasileira para vocês. Salário mínimo nacional, R$ 1.320. Taxa Selic, 13,75% ao ano, divulgado pelo Copom do Banco Central em maio de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 4,65%, divulgada em abril de 2023 pelo Banco Central. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, no fechamento dos negócios na quarta-feira, 10 de maio de 2023. Café arábica bebida dura, a saca de 60 quilos do produto em grão, R$ 1.012. Café arábica bebida Rio, R$ 915. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 642 a saca. O dólar fechou no mercado financeiro em São Paulo em baixa de 0,7%, cotado a R$ 4,95. A Bolsa de Valores B3 ou Ibovespa teve alta de 0,3%, somando 107.448 pontos. Notícias rapidinhas, recentes, mais recentes, né? Eu faço uma pesquisa aqui, dentro do possível, já que eu atuo aqui em solo, né, sozinho. Eu faço pesquisa, redação, revisão, postagem, locução, todo o trabalho é meu. Então, às vezes não dá para colocar tudo, mas o que eu posso colocar para vocês, eu resumo aqui e passo, tá bom? Falecimento do Frei Jorge, um frei muito conhecido dos católicos. Foi anunciado o falecimento do Frei Jorge da Paz, que enfrentava um câncer que causou inclusive água no pulmão. A morte aconteceu na madrugada de quarta-feira, 10 de maio de 2023, segundo informação do canal do YouTube Católicos de Verdade. No mesmo dia, o religioso evangelizou até os últimos dias de sua vida. Ele tinha 81 anos de idade. Eu já vi algumas pregações, algumas catequeses dele, né? Depois ele
teve o câncer, emagreceu bastante, agora foi a óbito. Certamente sua alma está com Deus, porque foi um padre de verdade. Verdão goleia, vamos falar de futebol agora. O Verdão goleia novamente. O Palmeiras, conhecido como Verdão, jogando na quarta-feira, 10 de maio de 2023, goleou o Grêmio. O placar foi de 4-1, com belíssima atuação de Rafael Veiga no Allianz Parque, em São Paulo, capital paulista, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Veiga assinalou 2 tentos do Verdão. O Santos também goleia. O Santos Futebol Clube foi outro clube que goleou na rodada de quarta-feira, dia 10 de maio, no Brasileirão, hein? Desta feita, o adversário foi o Bahia. O resultado foi de 3-0 para o Peixe, no seu estádio, na Vila Belmiro, com destaque para Ângelo, David e Mendonça. Flamengo vence. Não goleou, mas venceu, né? O Flamengo venceu o Goiás por 2-0 no Maracanã, no Rio de Janeiro, a capital fluminense, também na quarta-feira, 10 de maio, pelo Brasileirão. Pedro e Everton Ribeiro fizeram os gols. Foi a primeira vitória após 3 derrotas seguidas no certame. Pedro saiu meio ferido, né? Meio machucado, com lesão aí nessa partida. Drogas matam brasileiras, gente. Eu sempre falo aqui sobre as drogas. Não se metam com drogas, meus amigos, minhas amigas. O próprio santo, São João Paulo II, que foi papa, né? Ele diz: a droga é um mal e ao mal não se dá trégua. É um mal, gente, a droga, olha aqui, drogas matam brasileira. Ela caiu de um prédio, mas estava, né, com o corpo cheio de tóxico, infelizmente. Uma brasileira que morreu na Argentina usou drogas sintéticas, maconha, cocaína e bebida alcoólica, segundo o resultado do exame toxicológico. Ela tinha apenas 26 anos de idade e foi a óbito ao cair do 6º andar do apartamento em que estava, na capital argentina, Buenos Aires. Ela morreu no dia 30 de março, mas o teste sobre o entorpecente foi divulgado agora, por isso eu estou passando aqui essa notícia que está em várias mídias. STF, o Supremo Tribunal Federal, anula indulto presidencial. Eu não sei quantas vezes isso aconteceu, não sei se é a primeira vez, se isso é inédito, porque é uma prerrogativa presidencial conceder o indulto, a graça constitucional. Então não sei se é uma medida inédita do tribunal, mas o tribunal, a Corte Superior, anulou. O Supremo Tribunal Federal, por 8-2, anulou o indulto, ou também chamada de graça constitucional, concedido pelo presidente da República Jair Bolsonaro em 2022 ao ex-deputado federal Daniel Silveira, acusado de atacar ministros do STF e atentar contra a democracia. Olha, o colegiado entendeu que houve desvio de finalidade na concessão do benefício. Não sei se vai ter desdobramento ou não, né? No Brasil a gente já não tem segurança de mais nada, né? Não sabe o que vai acontecer. Catequese. Vamos falar de catequese, que é melhor para a nossa vida espiritual, porque é para o céu que nós caminhamos para a vida eterna. Deus está conosco. Jesus desceu como Deus, né? Ele desceu, manou-se, Jesus Cristo. Viveu, morreu, venceu a morte, ressuscitou, está lá no céu como nosso defensor. O Espírito Santo dele está aqui também como nosso defensor. Defensor lá e cá. Vamos à catequese então. A Igreja Católica Apostólica Romana é a instituição que mais caridade fez na história da humanidade e fundou as primeiras universidades do mundo, como Oxford, Cambridge, Coimbra, Valladolid, Salamanca, La Sapienza na Itália, Sorbonne na França. Foi ela também que sustentou a civilização ocidental após a queda do Império Romano, além
de transmitir a fé cristã ao mundo visando a salvação eterna. Novo Adão, o primeiro homem, Adão, lançou a humanidade nas trevas. Aí veio Jesus Cristo que a libertou. Cristo é o novo Adão e Maria a nova Eva. Sacramento, você sabia? O sacramento do batismo da Igreja Católica Apostólica Romana é inapagável, assim como a crisma e a ordem. É o sacramento da ordem dos sacerdotes. As pessoas que os receberam poderão até ir para o inferno, mas esses sinais recebidos não se anulam. Eu pesquisei no programa Pergunte e Responderemos do professor Felipe Aquino no YouTube, no dia 10 de maio de 2023. Regra áurea, preciosa, valiosa. Tudo o que quereis que vos façam, façam também aos outros. Esta é a regra de ouro do Evangelho, estabelecida por Jesus Cristo. Ele disse que isso é a lei e os profetas. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Fé. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Olha, é importante refletir, né? Vamos agora a manchetes do jornal A Tribuna, edição de quinta-feira, 11 de maio de 2023. Eu transmito as manchetes desse periódico porque ele é o único no Espírito Santo que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias, lanchonetes. Então, há muitos capixabas, há um segmento muito grande da sociedade que aprecia o informativo impresso, em papel. É mais fácil de manusear, prejudica menos a vista, né? E tem uma qualidade boa. Vamos às manchetes, então, por isso eu faço essa transmissão aqui de manchetes, como uma forma de apoio. Jornal A Tribuna, editado em Vitória, capital do Espírito Santo, quinta-feira, 11 de maio de 2023. Manchetes de capa. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, sim, sobre polícia, né? Questão policial. Olha, chefão do PCC, que é o primeiro comando da capital, no estado do Espírito Santo, é preso em São Paulo. Chamado de Chapuli, ele tentou se passar por empresário. Pacientes em hospital têm ajuda de cães terapeutas. Juliana reencontrou Frederico e a tutora Jamile. É uma legenda de fotografia. Dengue do tipo 3 volta a ser identificada no Brasil. Feira com sabores da terra, shows e artesanato. Deixa eu ver aqui. Como conseguir até R$300 mil para abrir a própria empresa? Linha de crédito possui taxa de juros reduzida para empreendedores darem início ou impulsionarem seus negócios no Espírito Santo. O processo para obter o financiamento pode ser feito sem sair de casa e valor solicitado cai direto na conta bancária. Seu programa disputa pelo melhor petisco a partir de hoje. Vamos falar de esportes agora. Atenção, você que gosta de esportes. Quero transmitir para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro. Série A, primeira divisão, né? Jogos de sábado e domingo. Jogos do Brasileirão no sábado 13 de maio de 2023, às 16 horas tem Bahia e Flamengo. No sábado às 18h30, 2 jogos, Fluminense e Cuiabá e Palmeiras e Bragantino. No sábado, dia 13 de maio, às 21 horas, tem Atlético Mineiro e Internacional. No domingo, às 16 horas, tem 3 jogos aqui importantes. Domingo, dia 14 de maio, às 16 horas, tem Vasco da Gama e Santos. Corinthians e São Paulo. Grêmio e Fortaleza. Às 18h30 de domingo, dia 14 de maio, tem Goiás e Botafogo. Atlético Paranaense e Curitiba e América Mineiro versus Cruzeiro. É o esporte.
No dia 12 de maio, em Colatina, na Catedral, sexta-feira, 12 de maio, ao meio-dia, hein? Tem celebração eucarística, tem missa, presidida pelo padre David José Langa Lopes. Às 19 horas haverá uma outra missa, desta feita presidida pelo padre Hernandes Samuel Fantin, também na Catedral. Vamos participar, né? Zé, é informação para você que segue aqui os nossos endereços eletrônicos. Bem, o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial para mais esclarecimentos é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12. Telefones para contatos: 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo o facebook.com/Paraclara. Telefones 0 operador 27 99934 5155 e 3722-6249. Tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir. De segunda a sábado, às 7 horas da manhã. E aos domingos, às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora, a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507 2251. Eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Vamos agora a notícias curtinhas e importantes para você que está sempre acessando meus endereços telemáticos. Morre cantora famosa, Rita Lee, cantora veterana. A cantora Rita Lee, que estava com câncer, morreu na noite de segunda-feira, dia 8 de maio de 2023, aos 75 anos de idade, em São Paulo, capital paulista, onde morava. O comunicado foi tornado público na terça-feira, dia 9. O tumor maligno do pulmão foi diagnosticado no ano de 2021 e desde aquela época a artista foi submetida a tratamentos médicos. Fotografias suas, magérrima, acho que muitos devem ter visto, fotografias da Rita Lee, magérrima, foram até publicadas pelo marido. Ela era do segmento do rock e começou no grupo musical Os Mutantes, partindo em seguida para a carreira solo. Entre seus sucessos destaca-se a música Mania de Você, que fez grande sucesso, eu me lembro muito dessa música. Nossos pêsames à família, aos amigos e aos fãs. Placas clonadas. Olha essa notícia aqui que preocupa, gente. Olha, 18 placas clonadas no Espírito Santo.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 18 placas clonadas no município de Conceição da Barra, na região litoral norte do estado do Espírito Santo, na terça-feira, dia 9 de maio de 2023. Os objetos ilícitos estavam numa caminhonete que havia sido roubada. Pelo menos a caminhonete foi recuperada, né? Agora o dono deve aparecer. Futebol internacional, vamos saber como é que ficou o jogo da Liga dos Campeões. Você gosta de futebol? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Na verdade, eu gosto de ver jogos decisivos, né? Quando se decide um campeonato. Real Madrid e Manchester City, pela Liga dos Campeões, empataram na terça-feira, dia 9 de maio, em jogo transmitido pelo SBT na TV aberta. O SBT do Silvio Santos tem o contrato para transmitir jogos da Liga dos Campeões. O jogo teve o placar de 1-1 no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha, pela ida da semifinal. Vinícius Júnior e De Bruyne assinalaram os tentos. A definição de um dos finalistas vai acontecer na partida de volta no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. Então vamos aguardar a definição de um dos finalistas, né? Assessor do TSE suspeito. Olha, a revista Oeste informou em seu site, em 9 de maio de 2023, que Eduardo de Oliveira Talhaferro, assessor do Tribunal Superior Eleitoral TSE, foi preso na segunda-feira, dia 8 de maio, em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. Conforme revelou a polícia, o homem é suspeito de violência doméstica. O boletim de ocorrência diz que ele chegou à sua casa alterado e ameaçou mulher e filhos. Na discussão, o suspeito teria ido até o quarto. Olha o que está escrito lá na ocorrência. Ele foi até o quarto e fez disparo de arma de fogo. Depois do ocorrido, Talhaferro foi exonerado do cargo de assessoria especial de enfrentamento à desinformação, vinculada ao gabinete do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Abuso de criança, olha que caso terrível, gente, incrível até, difícil da gente acreditar numa coisa dessa. Abuso de criança pela própria mãe, meu Deus, que coisa. Em Linhares, na região norte do Espírito Santo, uma mulher foi presa sob a suspeita de abusar de seu filho de apenas 2 anos de idade. Minha nossa, a mãe tem 18 anos de idade. E há vídeos na polícia demonstrando os atos sexuais, pois a própria suspeita gravava as imagens. Olha, essa incrível notícia foi tornada pública na terça-feira, dia 9 de maio de 2023. E gerou muita revolta. Pelo amor de Deus, o que é isso? Que mãe desnaturada é essa, gente? Uma mãe abusar da criança de 2 anos? Nós estamos perdidos nesse mundo mesmo, minha Nossa Senhora. Vamos torcer para que tudo seja esclarecido e a criança esteja bem. É o nosso desejo, principalmente vamos proteger essa criança. Senhores e senhoras que cuidam de casos relacionados à infância, vamos proteger essa criança. Morte no trânsito, agora eu falo, hein? Atenção, tem muitos motociclistas, homens e mulheres que estão pelas estradas. Muito cuidado, meus amigos, que pilotam, que conduzem suas motos. Muito cuidado. Olha, uma morte aqui foi registrada na Grande Vitória. Um motociclista morreu em ocorrência de trânsito na terça-feira, dia 9 de maio de 2023, na rodovia BR-101, município da Serra, na Grande Vitória, no Espírito Santo. Olha, houve colisão da moto com um caminhão no período matutino e o resultado foi a morte do motociclista. Infelizmente, ele foi a óbito porque o veículo menor sempre é o mais prejudicado num caso desse, né? Se um veículo menor bate no maior, o menor
normalmente é o mais prejudicado. Nossos pêsames à família e aos amigos também. Direitos da advocacia. O Jornal da Manhã da Jovem Pan informou que advogados e parlamentares reclamam de suposto cerceamento de defesa. Suposto cerceamento de defesa em relação às pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro nas sedes dos 3 poderes em Brasília, Distrito Federal. Em torno de 60 advogados, 60 advogados foram ao Congresso Nacional na terça-feira, dia 9 de maio de 2023, a fim de denunciar a falta de respeito às prerrogativas advocatícias dos advogados. Minha nossa! Será que vai haver algum retorno para os advogados reclamantes? Olha, gente, trânsito lento em Colatina praticamente todos os dias. Eu tenho caminhado bastante, eu preciso caminhar, né? Eu já sou sexagenário, tenho que caminhar. Eu gosto de caminhar e verifico sempre engarrafamentos, principalmente no sentido zona norte da cidade de Colatina para o centro. Eu passo muito pela Avenida Silvio Avidos, no bairro São Silvano, que é o bairro mais importante economicamente do município, e vejo engarrafamentos enormes, principalmente na parte da manhã. E no período da tarde, após aquele horário de fechamento do comércio, né, o engarrafamento já fica no sentido centro-zona norte. Muitos engarrafamentos. Eu sei que trocaram vários sinais, instalaram também novos sinais de semáforos em Colatina. Não sei se isso vai resolver e também não sei se é isso que está atrapalhando. Não sei, estou apenas, né, falando aqui o que eu verifico, ok? Então as autoridades têm que procurar verificar o que pode ser feito para minimizar esse problema que os motoristas enfrentam, né? Não só motorista, mas passageiros de ônibus que têm seus compromissos, que terminam o trabalho, querem voltar para casa, ou mesmo aqueles que estão indo para o trabalho, têm muitos problemas. Olha, eu quero falar para você agora sobre a carta do pároco, já que domingo agora, dia 14 de maio, será a data da entrega do dízimo, data oficial, né, para a entrega do dízimo, quem gosta de participar da cerimônia na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Então o padre José Valdeci Romão, que é pároco e cura da catedral, emitiu uma carta dizendo o seguinte: estamos vivendo o tempo pascal. A espiritualidade que nos move dentro desse contexto, neste 5º domingo da Páscoa, que foi o último, né, dia 7, é o pensar sobre a igreja, a comunidade que nasce de Jesus e cuja. Então ele diz aqui, é preciso pensar sobre a igreja, comunidade que nasce de Jesus e cujos membros continuam o caminho de Jesus, dando testemunho do projeto de Deus no mundo e na entrega a Deus, na partilha e no amor aos homens. O Evangelho define a igreja, é a comunidade dos discípulos que seguem o caminho de Jesus, caminho de obediência ao Pai e de dom da vida aos irmãos. Os que acolhem essa proposta e aceitam viver nesta dinâmica tornam-se homens novos, que possuem a vida em plenitude e que integram a família de Deus, a família do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz que uma das leituras da missa apresentou a família de Deus à igreja. É uma comunidade santa, embora formada por homens pecadores. É uma comunidade estruturada hierarquicamente, mas onde o serviço da autoridade é exercido no diálogo com os irmãos. É uma comunidade de servidores que recebem dons de Deus e que põem esses dons ao serviço dos irmãos, partilhando os seus bens. E é uma comunidade animada pelo Espírito, que vive do Espírito, que recebe do Espírito a força de ser testemunha de Jesus na história. Uma outra leitura, né, chama-se, a segunda no caso,
ele chama essa leitura de templo espiritual, do qual Cristo é a pedra angular e os cristãos pedras vivas. Essa igreja formada por um povo sacerdotal, cuja missão é oferecer a Deus o verdadeiro culto, uma vida vivida de obediência aos planos do Pai e no amor incondicional aos irmãos. Então, ele convida o batizado na igreja a se perguntar se tem se sentido parte integrante deste corpo espiritual. Em nome da fé, será que você, eu, nós temos assumido responsabilidades na nossa igreja? E ele lembra que neste domingo, dia 14 de maio, será a consagração do dízimo ao Senhor. Tem o exemplo de Maria, cujo mês nós estamos celebrando agora em maio, que o exemplo de Maria, então, nos inspire em nosso sim e doação ao reino de Deus. Eu já entreguei meu dízimo, mas eu gosto de participar da cerimônia, né? Que é o segundo domingo do mês. Mas às vezes eu fico ansioso e entreguei logo o dízimo do domingo passado, né? Eu gosto de entregar logo para que a igreja possa realizar suas tarefas com o recurso do dízimo. Agora vamos falar sobre o mês de maio, reza do terço no mês de maio, antes das missas em Colatina, hein? O padre José Valdecir Romão, pároco e cura da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina, publicou orientações para as comunidades da paróquia central. Estes são os alertas. Durante o mês de maio, antes das celebrações dominicais, faz-se a recitação do terço. É bom conservar nas comunidades católicas ao longo do mês o sagrado costume de realizar com os catequizandos o rito da coroação de Nossa Senhora. No dia 20 de maio, às 17 horas, haverá celebração da Eucaristia no terreno da futura comunidade no bairro Brisa do Vale. Na ocasião, serão dados também os encaminhamentos no processo de organização da mesma. Para apoiar essa comunidade que nasce, são convidados os irmãos das comunidades em geral da paróquia a se fazerem presentes. No último fim de semana do mês, 27 e 28 de maio, celebrar-se-á a solenidade de Pentecostes, que consiste em duas celebrações, a da vigília e a do dia. Em todas as comunidades, o pároco orienta que se realizem as duas celebrações, no sábado à noite, da vigília de Pentecostes, e no domingo, a do dia de Pentecostes. A secretaria paroquial fornecerá dados sobre a celebração da vigília. Na solenidade de Pentecostes, encerra-se o tempo pascal e dá-se início à segunda parte do tempo comum. Na celebração acontece o rito de apagar o círio pascal de maneira solene, como foi aceso na vigília pascal. Cada comunidade deve preparar-se para este momento, hein? O roteiro será oferecido pela secretaria paroquial. Vamos ao momento de atualidades. Olha, conceitos morais do Antigo Testamento ainda permanecem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, disse que Jesus valorizou tremendamente o Antigo Testamento, referindo-se a Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19. Houve uma heresia chamada marcionismo, do herege gnóstico Marcião, que queria que a Igreja abandonasse o Antigo Testamento, ficando somente com o Novo. A Igreja, no entanto, não aceitou a proposta. O Antigo Testamento possui conceitos morais, judiciais, litúrgicos e cerimoniais. Toda a parte litúrgica, cerimonial e judicial era para aquele tempo, a fim de preparar o povo para a chegada de Jesus. No entanto, os conceitos morais continuam valendo, pois os 10 mandamentos e toda a beleza dos salmos vieram do Antigo Testamento. Além de tantos ensinamentos profundos dos provérbios, dos livros sapienciais dos profetas, dos livros sapienciais dos profetas também,
Em Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19, Jesus deixa bem claro que veio dar pleno cumprimento ao Antigo Testamento. Ou seja, ele não é só o redentor da humanidade, mas também o legislador. Ele vem como Deus, por isso diz, vocês falam isso, mas eu vos digo, mostrando a soberania divina dele como legislador. Ele é o novo Moisés. Moisés recebeu a lei no Monte Horebe e Cristo renova essa lei no Monte das Bem-aventuranças, agora com um poder divino. No contexto da época de Moisés, 3.000 anos atrás, ou seja, 1.200 anos antes de Cristo, imperava a violência e a vingança. Contexto daquele povo, daquela época, daquela cultura. Então o que Deus fez foi a lei do Antigo Testamento. Ele vai retirando do povo essas coisas erradas. Ele entra naquela realidade e vai transformando-a gradativamente, até chegar ao Sermão da Montanha, onde Jesus diz que acabou o olho por olho, dente por dente. Acabou o ódio aos inimigos. Ele prega para que as pessoas amem os inimigos, orem pelos perseguidores. É importante meditar a palavra de Deus com fé. Não é a palavra do homem que o tempo apaga, mas a palavra de Deus que tem poder, que realiza o que ela significa. Quando a pessoa toma posse da fé, da verdade religiosa que está na palavra de Deus, ela age na sua vida. Tem que acreditar e viver o que diz a palavra. Homem versus animal. Olha, eu tenho um comentário aqui do bispo Dom Aldair. Dom Aldair é um bispo de Formosa, no estado de Goiás. E ele tem uns comentários muito importantes para nos esclarecer. Dom Adair José Guimarães, aliás, é o nome completo dele, Adair José Guimarães. Ele diz o seguinte: Cristo experimentou a morte, Deus encarnou na nossa miséria, na nossa história, Deus veio morar conosco. 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo, versículos deve ser de 1 a 14. Deus armou sua tenda entre nós. A tenda é o corpo, nós estamos dentro de uma tenda. E essa tenda pode ser fragilizada. Ela tem uma mente. E o Espírito age na nossa inteligência, no nosso sistema nervoso, na nossa mente. Daí que nós somos diferentes dos outros animais. O animal não tem consciência, não tem liberdade, não tem vontade. Ele tem apenas reflexos e condicionamentos próprios da sua espécie, que lhe permitem viver, avançar, fugir dos perigos, etc. O animal tem reflexos biológicos, o ser humano tem inteligência, vontade, liberdade. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Porque isso vem de Deus, é um atributo também de Deus. O João de Barro, por exemplo, há 100.000 anos, faz a casa dele do mesmo jeito. O ser humano, ao contrário, cria, pois tem inteligência, vontade, liberdade. Os animais não têm noção de moral, nós temos. Se a vaca cria um bezerro, ela fica com ele, e ele cresce, vira boi, ela vai cruzar com a mãe. Ele vai cruzar com a mãe, o bezerro. É. Qual é o filho que teria coragem de namorar com a mãe? Ou a filha que teria coragem de namorar com o pai, gente? Ninguém. O ser humano já nasce com a lex naturae, a lei natural de Deus no coração. Os 10 mandamentos já estão dentro de todo mundo. A gente vai aprimorando o conhecimento dessa lei, pois o ser humano é movido por atos morais. Temos uma moralidade, uma ética. Os animais não têm isso. O leão sabe que de manhã precisa se levantar e correr atrás da presa, senão morre de fome. E a presa também sabe que tem que levantar de manhã e correr para não morrer. Nós também temos as nossas crueldades para sobreviver. Nós fomos treinados para comer proteína animal e a gente come os animais, se alimenta de carne. São Paulo apóstolo disse: para mim a vida é Cristo e morrer é lucro. A gente tem que acabar com essa bobagem de medo da morte. Temos que lidar com isso. Há 30 anos, diz Dom
Adair Guimarães. Fiz o meu testamento de morte e todo ano o renovo. Tenho orações da missa, os cantos escolhidos, tenho a roupa separada para vestir o defunto e já ganhei o caixão. Ao receber a notícia da morte de alguém que a gente ama, a gente ora, entrega a Deus. A igreja coloca 7 dias para o tempo de oração, de sofrimento, e depois a vida segue. Toda vez que celebramos a Santa Missa, é uma preparação para o nosso encontro com Deus. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado, nos céus, um corpo imperecível. Isto está no prefácio da oração dos defuntos. Não voltaremos mais a outras vidas terrestres, pois o homem deve morrer uma única vez e vem o juízo particular, conforme está em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Na ressurreição, Deus unirá a vida incorruptível, que é o Espírito, ao nosso corpo transformado, unindo-o novamente à nossa alma. Catecismo 1016, o parágrafo. Deus ressuscitou com seu próprio corpo, Lucas 24, versículo 39. Mas não voltou a uma vida terrestre. Nosso Senhor ficou glorificado. Como Ele é Deus, tinha o poder de voltar ao seu aspecto de visibilidade para os apóstolos. Ele teve essa ressurreição extraordinária. Que importante essa reflexão, né, essa informação aqui do Dom Adair José Guimarães. Feministas e o repúdio ao homem. Olha essa reflexão também, essa catequese aqui. Essa é do pastor Rodrigo Mocelin no YouTube. Vamos ver o que ele fala aqui, porque é sempre importante nós transmitirmos informações para abrir a nossa cabeça. A Escritura declara que homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia descreve que ambos são iguais em valor e condição diante do Senhor, mas diferentes em funções, habilidades e predisposições. A Bíblia não diz que um é mais inclinado para o mal do que o outro. As diferenças de funções apenas levam esses pecados a se manifestarem de um modo diferente. Se um homem pode usar a sua força física para fazer o que quer com uma moça, uma mulher pode usar a sua doçura para fazer o que quer com um homem. Nenhum homem conseguiu destruir Sansão, foi uma mulher, Dalila, que fez isso. Existe uma campanha feminista sistemática para fazer dos homens vilões, palhaços. Quais as consequências de todo esse repúdio aos homens e de toda a narrativa em que nos tentam enfiar goela abaixo para que acreditemos que as mulheres são melhores e os homens não prestam? A sociedade, as famílias e os casamentos estão arrasados. A força e a liderança masculina, se enaltecidas e lapidadas, são uma bênção na sociedade. O resultado de toda a batalha entre homem e mulher é que nenhum tem saído vencedor. Parabéns ao Mocelin por esse bonito texto. Aliás, o texto eu fiz, né? Ele fez um pronunciamento, né? Tipo uma palestra. Catequese. Agora é uma catequese que eu passo para vocês sobre sentir o amor de Deus. Deus é amor. Como experimentar o amor de Deus? Primeiramente é preciso olhar para dentro de nós e ver a beleza com que Deus nos criou. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, dando-nos inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória. O que não aconteceu, o que não concedeu aos animais, diz o professor Felipe Aquino. Em segundo lugar, devemos olhar para fora de nós e ver a beleza do céu, das estrelas, das matas, dos peixes, animais, dos alimentos. Tudo Deus fez para nós. Isto é o amor de Deus.
É importante pensar, meditar sobre isso e louvar a Deus. Outra reflexão é sobre o fato de Jesus Cristo, nosso Senhor, ter descido do céu para nos salvar, passou pela paixão e morte cruel, a fim de nos livrar do inferno. Não há amor maior do que este em prol do ser humano. Depois que Deus se fez homem, o Verbo se fez carne, ninguém mais tem o direito de duvidar do amor de Deus. Como defender a igreja da teologia da libertação, a nova era, e salvar a civilização do paganismo? A orientação é rezar, trabalhar e sofrer pela igreja, como Jesus fez. Isso vai ajudar a igreja a ser santa e livrar-se das heresias. Sobre os anjos, o professor Felipe Aquino diz: a Bíblia está repleta de citações sobre os anjos. Quem não acredita em anjos não tem fé na Bíblia Sagrada, pois ela cita mais de 300 vezes sobre esses seres espirituais. O anjo é uma pessoa, ou seja, tem sentimentos, inteligência, liberdade, mas jamais um anjo de Deus perderá uma batalha contra um anjo caído, o demônio. Sobre as almas, no purgatório ou no céu, estão apenas as almas dos seres humanos que para lá foram. Essas almas não possuem nenhum dos sentidos, então não tem como sentir as dores que os vivos na terra sentem. No entanto, quando Cristo voltar na ressurreição dos corpos que vão se unir às suas almas, aí sim a pessoa estará na sua integralidade. Ela será corpo e alma, inclusive com todos os sentidos. O fogo que queima no inferno ou no purgatório é alegórico. Não é o fogo como temos na terra, mas é o sofrimento da alma, que é puro espírito. Então esse fogo que queima no purgatório ou no inferno é o sofrimento da alma. Agora, a morte cerebral. A igreja, em princípio, considera que a pessoa diagnosticada com morte cerebral já morreu verdadeiramente. Então, pela lógica, não se deve ministrar para ela a unção dos enfermos, pois todo sacramento só deve ser concedido a pessoas vivas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, ou Maranata, significa vinde Senhor Jesus, vem Senhor, um dia Ele voltará. Será o juízo final. Queremos nos salvar, é claro, né? Então vamos nos reconciliar com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna, meu Jesus.